Bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma live. Hoje novamente teremos a participação do médico Jonas Aparecido Borracini, médico perito da Justiça Federal. Conhece muito de perícia e vai conseguir aí compartilhar um pouquinho de conhecimento com a gente. Então, sejam todos bem-vindos aí. Desejar uma boa sexta-feira para todo mundo aí, uma sexta-feira abençoada. Vou começar com uma musiquinha para dar um ritmo aí, né? Esperar o pessoal entrar aqui. Vou trazer o Jonas já participar com a gente. Bom dia, Renata. Bom dia, pessoal. Vamos entrando. Trazer o Jonas para participar aqui com a gente. Chama ele aqui, o nosso convidado. Bom dia, grande Jonas. O grande fica por você. É só se for de anteroposterior, né? Que eu tô grande. Né, mas tá tudo certo. Bom dia, bom dia. Salve a todos. Uma boa sexta-feira aí. Comecei bem com o Beautiful Day aqui, não? Opa, tava super legal. Eu gosto das entradas aí para causar um certo impacto. Bacana, bacana. Pra dar aquela animada, né? Aliás, né? Sextou, né? Aquela história do sextou lá. Vamos sextar com qualidade, com discussão e depois a gente vai para diversão. Cadê o Acácio que estava no anterior aqui, que mandou um sextou aqui, né? Vamos ver se a gente tem um sextou hoje aqui. Ah, sim, eu lembro dele, exatamente. Exatamente. Pessoal, vamos esperar o pessoal entrar aí. Sejam todos muito bem-vindos aí. Mais uma vez, vamos fazer uma live aqui com o Jonas, bater um pouco de papo sobre perícia médica, né? Sobre direito previdenciário, algo que nós dois aí, pelo menos, somos O que você me arrumou para hoje? Oi? O que você me arrumou para hoje? Pois é. Nada é combinado aí. Não, e certamente o pessoal acha que a gente combina, mas não é. Certamente não. Nos falamos, ó, G. Camila aqui mandou um sextou. A Camila é uma colega advogada. Legal. Da minha mulher. Bacana. E, Camila, que bom te ver. Seja muito bem-vinda aí, Camila. Exatamente. A gente dizia, Jonas, que nos falamos tem coisa de 15 minutos aí, né? Pelo WhatsApp, bem rapidinho aqui, só para dizer que estávamos prontos. E já estamos iniciando aí. Então, pedir para o pessoal que está participando aqui com a gente, né? Como sempre, utilize aquele balãozinho aí do lado direito da tela. Convida a galera para vir participar aqui com a gente, bater um papo bem legal. Hoje tem uma dinâmica um pouquinho diferente. Vou provocar o Jonas aqui de uma forma um pouquinho diferente. Tínhamos a participação de uma colega advogada, mas infelizmente ela teve um probleminha aí e não vai poder participar. E por conta disso, eu preparei aqui uma alternativa para o Jonas, para a gente poder bater um papo, falar um pouco sobre exames médicos, né? A relevância deles para os processos judiciais. E também vou passar algumas doenças aqui, se ainda der tempo, para a gente entender quais exames são melhores aí para poder identificar a patologia e até mesmo, eventualmente, a incapacidade sob o ponto de vista da perícia. Bom, para quem... tem uma galera chegando aí, Jonas, participando também, pessoal novo participando da live. Então, para quem não me conhece, sou advogado especialista em direito previdenciário. E o Jonas é médico perito da Justiça Federal, tem um currículo incrível aí, muitos anos de experiência e tem compartilhado conhecimento com a gente aí em relação à perícia médica. Tudo isso começou a partir de um curso que nós fizemos, né? Eu e o Jonas, e o Instituto Periciar, na verdade, a Advocacia Schettino e o Instituto Periciar, promovemos um curso aí para advogados, né? Para a gente perceber que os advogados precisavam talvez um pouco mais de conhecimento técnico na parte médica, pericial. Isso a gente identificou a partir dessa comunicação, né? O Jonas e o pessoal do Instituto Periciar
todos peritos médicos da Justiça Federal, perceberam que às vezes o advogado questiona algumas coisas que para o médico não faz muito sentido, ou não é tão técnico do ponto de vista da incapacidade. E aí pensamos em fazer esse curso para melhorar a técnica dos advogados, para, enfim, transmitir conhecimento, aquilo que a gente entende de fato relevante. O curso foi incrível, fechamos já a primeira turma e estamos aí próximo de abrir mais. Então fiquem atentos aí que em breve a gente deve ter novidade aí em relação à próxima turma. Sem mais delongas, Jonas, começar a te sabatinar aí com o conteúdo de hoje, que é em relação ao exame Danilo, médico. só para completar a tua fala, né? Vamos lá. Essa ideia aí do curso que você está falando, justamente foi para tentar dar ao advogado, porque a gente sabe que muitos não têm, né? O autor ou alguns advogados não querem assumir esse custo, então, do assistente técnico. Então, o curso, na verdade, a ideia é dar um pouco mais de autonomia ao advogado, justamente para ele poder ter um mínimo de compreensão técnica, para ele poder trabalhar as informações e proporcionar uma coisa mais técnica, mais fundamentada dentro dos autos, né? E aí, obviamente, que aí a chance de você ter um êxito maior se vislumbra isso, né? Então, é importante deixar isso, que a autonomia, a ideia é ganhar um pouco mais de autonomia, né? E é possível, isso aí, como eu falei, o Danilo já mostrou aí nas outras lives, que é possível, sim, falar um pouco de matéria médica, mesmo não sendo um técnico na área, né? Então, isso aí é tranquilo. Eu acho que... E lembrando o seguinte, quem está acompanhando aí nossas lives, apesar de serem assuntos que podem parecer apartados, na verdade eles estão todos concatenados um com o outro. A ideia é que crie-se um pensamento lógico, estruturado, e você consiga fundamentar, ganhar essa autonomia para poder fazer um tipo a sua inicial, essa fundamentação mais técnica, né? Mas com vocês, sem maiores delongas, andiamo via. Para cima. Bom, Jonas, aliás, antes de mais nada, pedir para o pessoal que acabou de entrar aqui também na live, vamos convidar o pessoal para participar da live. Utilizem aí o balãozinho do lado direito da tela de vocês. Vamos convida a galera para cá, porque eu acho que vai ser bem legal, um papo interessante. Vamos falar sobre exames médicos e a relevância de cada exame, pelo menos aqueles principais que nós, advogados, nos deparamos no dia a dia. Então, o Jonas vai explicar para a gente, do ponto de vista médico, do ponto de vista da perícia, o que o advogado deve observar em relação a cada tipo de exame. Então, vai ser bem legal. Então, não deixa ninguém perder, não. Chama o pessoal para cá, que vai ser bem legal. Beleza? Bom, vamos lá, Jonas. Queria começar te abordando, então, aqui, em relação a alguns exames. Eu vou partir daquele que é mais simples. O cliente chega no escritório e é muito comum, por exemplo, problemas de coluna, né? Então, doutor, não consigo trabalhar porque eu tenho um problema de coluna. E aí, óbvio que a gente tem que avaliar isso também sob a ótica da profissão, mas pensando no exame, para você se aprofundar em relação a qual é o diagnóstico e o ponto crítico clínico do segurado, queria entender o seguinte: o raio-x, num problema, por exemplo, de coluna, né, que é muito comum, o que o raio-x mostra, Jonas, para vocês, e qual é a relevância, por exemplo, pensando aqui em problemas de coluna, ou enfim, outros tipos de problemas que você observa aí na perícia? Tá, então, inicialmente, eu acho que é importante pontuar que todos os exames que nós vamos falar hoje, eles são complementares, eles trazem informações adicionais. Então, ele não é um ponto de chegada, ele é um ponto de partida. Você pode, a partir dele, criar algumas coisas, mas ele não é o que vai definir sua estratégia. Eu estou falando de modo genérico, obviamente que algumas alterações que a gente constata nos exames são capazes de já traduzir por ele mesmo algum tipo de incapacidade aplicado ao caso. Bom, na tua pergunta. Então, assim, não existe um exame que é melhor ou pior que o outro. Existem indicações para exames. O raio-x tem a grande vantagem, né? Apesar de hoje todo mundo, inclusive os pacientes, quando procuram a gente, estou falando isso como médico, não médico perito, mas médico assistente,
que assiste o doente, na verdade, né? Eu não confundi com assistente técnico. Aquele médico que assiste. Ah, doutor, eu queria fazer uma ressonância. Né? Porque eles acham que a ressonância acaba sendo melhor que o outro. Não, então não. Um raio-x, primeiro, ele é barato, é muito mais fácil de você conseguir, e aí eu estou perspectivando, seja na rede pública, que a grande massa de quem chega, por exemplo, no juizado especial, vem via rede pública, né, pelo menos a parte dos exames, essas coisas. Então, é um exame barato, é um exame fácil de fazer. Tem suas indicações, então, assim, como você pontuou, problema de coluna. Problema de coluna, se for eventos traumáticos, ele tem sim sua validade, tá? Porque aí ele vai me mostrar qual que é a repercussão, uma fratura, algum tipo de coisa, algum tipo de problema estruturado. De maneira geral, que a grande, pegar a massa, os extremos, eles são o raio-x ele é capaz de traduzir. Então, por exemplo, naquele trauma, um acidente que está bem caracterizado, você consegue alguma informação. O outro extremo, que é aquela pessoa idosa, né, um pouco mais velha, pensando num caráter degenerativo, de maior monta, aí sim ele também tem uma expressão, ele pode me dar algumas informações. Agora, naquele grande grupo, no maior grupo, que é aquele pessoal daí no meio, que é a grande parte que tem dor na coluna, o raio-x pouco me agrega. Óbvio que eu sempre parto do raio-x, porque ele é fácil de eu conseguir, ele pode me trazer informações e a rede pública me fornece. Então, sempre você pode partir do raio-x, lembrando que na massa, na grande massa ali, a maioria, ele não vai dar muitas informações, porque a maioria dos problemas de coluna ligado a esse grande grupo está vinculado não com problemas no osso. E o raio-x, a técnica dele, né, é feita para ver osso. Então, se eu pensar numa hérnia de disco, não me adianta, eu vou ter a hérnia e o raio-x vai estar normal. Eu posso ter um raio-x exatamente normal e ter uma hérnia extrusa gigante com um monte de sintoma. Então, se eu penso grosseiramente em problemas ortopédicos que estão ligados a osso, alguma coisa no osso, eu sim tenho que partir do raio-x. Olha que dica legal para os colegas advogados. Sempre. Então, assim, a artrose de joelho é um problema que dá na cartilagem, que a gente não consegue ver no raio-x, mas na grande maioria dos quadros incapacitantes, o raio-x traz muita informação. Então, aquele que eu falei, uma coisa degenerativa, de grande monta, ou por idade, ou por uma obesidade muito grande, uma sobrecarga muito grande, o raio-x já sim me mostra muita coisa. Numa palestra que eu dei outro dia, Jonas, eu estava comentando de um caso que você avaliou para nós. Acho que você vai se lembrar, acho que foi numa palestra, se não me engano. Aquele senhor que caiu de um ônibus e disse que tinha uma lesão na coluna. Se não me engano, foi exatamente a partir do raio-x que você identificou que não tinha lesão, que é exatamente o que você está dizendo, evento traumático. Ele, no caso desse cliente, ele tinha já um problema antigo de coluna, mas ele, após uma queda de ônibus, um acidente grave, inclusive, né, de ônibus, teve uma queda e ele informou assim, ó, eu sofri uma fratura na coluna, né? O médico disse que eu tô com uma fratura na coluna. Eu consultei o Jonas para poder avaliar esse caso, né, e para ver se a gente entrava com a ação, porque a partir desse acidente, esse senhor ele começou a andar com o uso de bengala. Exatamente. E aí eu falei, bom, a história para mim tá fazendo sentido. Agora eu preciso que a documentação médica ratifique, né? Concorde com essa história. E aí conversei com o Jonas falou, Danilo, não tem, cara, não tem, aqui não tem nenhum sinal de fratura. E aí o Jonas me disse o seguinte, tem realmente um aspecto bem degenerativo, né, Jonas? Acho que você falou uma espécie de artrose, se não me engano, na coluna dele, que tinha muita relação com esse histórico dele, né? Tanto a idade quanto esse problema antigo de coluna, e não tinha realmente essa lesão.
Então, o raio-x é mais para observação de fratura mesmo. E o que a gente mais recebe no escritório realmente não é isso, Jonas. É hérnia de disco, protusão discal, abaulamento, né? Então, essas partes moles não é com raio-x. Não é com raio-x. Eu vou partir para o segundo nível, então, pelo menos eu imagino que seria o segundo nível, que seria a tomografia, que eu ainda acho que ela fica intermediária entre o terceiro que eu quero te perguntar. Mas a tomografia, nesse ponto, ela nos ajuda no quê, Jonas? Tá, então vamos fazer uma classificação para ficar mais lógico o pensamento. Legal, Tá? vamos lá. O raio-x, vou falar um pouquinho de técnica, que vocês vão entender um pouquinho melhor. O raio-x, ele é feito, a técnica é através de emissão de raio-x. Então, assim, primeiro que a gente não fala raio-x, tem que falar radiografia. Né? Uhum. O raio-x você não vê. É com a emissão de um determinado isótopo lá que tem poder radioativo, que ele penetra, ele ultrapassa as partes moles e ele bate no osso. Como ele não passa para o outro lado, o filme está atrás, fica branco. Então, é assim. E ele é uma imagem que só permite ver em 2 dimensões. A tomografia, ela segue a mesma técnica. Emissão de raio-x também. Só que toda essa imagem que o filme do raio-x capta, quem capta é um computador. E ele faz em 3 dimensões. É essa a grande vantagem da tomografia. Mas, então, se ela é por emissão de raio-x, ela também é boa para ver o quê? Osso. Numa condição melhor. Com algumas informações adicionais em 3 dimensões. Você tem também o poder de mudar a penetração do quanto de raio-x você vê, você emite. Então você consegue ver partes moles também, mas não com uma clareza. Doutor Jonas, eu já fiz ultrassom de abdômen. Estavam olhando meus órgãos. Aliás, desculpa, tomografia do abdômen. Você falou que não dá para ver. Não falei isso, eu falei que dependendo do que eu preciso ver, o raio-x ou a tomografia me traz muitas informações, mas a parte óssea é o grande segredo dela. Legal. Né? Então, Tanto é que a gente tem... é um raio-x melhorado. Tanto é que, assim, na tomografia, a gente tem as janelas, que a gente fala janela óssea, e a janela de partes moles. Então, se eu quiser ver mais o osso, eu vou olhar na janela de parte de osso. E não para outra. Então, ele é um exame que já deu um acréscimo muito grande em relação ao raio-x convencional. É possível ver a hérnia de disco? É, na janela de partes moles. Só que ele não é tão preciso. Mas, numa problema de coluna, por exemplo, para eu ver se a minha artrodese, que é um termo que vocês estão acostumados a ouvir, artrodese de coluna, consolidou, ele me dá uma informação muito boa. Se os parafusos estão soltando, se os parafusos quebraram. Então, ela me dá se estão bem posicionados. Então, eu consigo, com a tomografia, é um exame de raio-x melhorado, me agrega informações, inclusive algumas possibilidades de partes moles, mas para partes moles a gente tem outros exames que vêm melhor, né? Então essa é a ideia. Exemplo, se essa hérnia estiver tocando, por exemplo, ali as raízes nervosas, né? Que acho que é algo que mostra um pouco mais de gravidade, a tomografia Exatamente. Talvez não mostraria isso, ou mostraria? Então, você consegue ter uma ideia. Uma ideia. Uma ideia. Ou até falar, não, realmente, pela posição aqui e com a clínica eu posso afirmar isso, mas ela não consegue me mostrar essa estrutura com tal refinamento que eu possa bater o martelo. Legal. Então, via de regra, raio-x é para ver parte óssea, raio-x, tomografia, parte óssea e partes moles, mas parte moles com algumas ressalvas, né? E agora o próximo passo que seria, antes de você chegar onde você quer,
que é a Você já ressonância, sabe, né? tem o ultrassom no meio. Legal. O Para ultrassom coluna, também, Jonas? não. O Para coluna, não. ultrassom, então, mas a gente chega a ver isso na perícia. Ah, doutor, eu não tinha uma ressonância, meu advogado pediu que eu fosse fazer um ultrassom. O médico não quis fazer, mas eu insisti, ele prescreveu. Ele não vai me agregar absolutamente nada. Aí vem lá assim, musculatura em um aspecto normal. Porque ele só consegue ver partes moles, parte óssea ele não consegue ver. É muito comum chegar pra gente ultrassom de joelho. Uhum. Interessante. E ultrassom de joelho. E o É médico comum. ainda coloca assim, lesão de menisco. Ó, ó o refinamento. Eu não vou questionar o colega, mas assim, é muito refinada a informação que às vezes nós temos dificuldade de identificar lesão de menisco na própria ressonância. Então, o ultrassom para a gente não vai bem, não vai bem. O ultrassom é um excelente exame para algumas coisas e péssimo para outras, por dois motivos. A técnica, como ela é limitada e por emissão de ultrassom, então ele joga o ultrassom bate no que é em algum órgão e ele volta o sinal e o computador capta e reconstrói aquela imagem. Uhum. Então, o ultrassom me dá muita informação de partes moles, mas não para do aspecto ortopédico, não. Agora, é muito comum que, agora você vai ouvir isso aí, todos que estão ouvindo vai ter certeza disso. Ah, mas eu fiz um ultrassom de ombro e veio lá com uma tendinite de ombro. Aí está o segundo problema. O primeiro problema é a técnica que não é tão apurada. Segundo, é médico dependente. Depende do profissional que vai fazer. O profissional, aí vocês advogados ficam bravos com os peritos. O cara pega, me faz um laudo que ele não me descreve o que ele achou. Ele pega lá, achados compatíveis com tendinopatia do supraespinhal. Você nunca ouviu falar isso, né? E aí, quando você vai olhar o exame, não tem o exame, ele manda uma fotinho desse tamanho. Ele ficou lá 15 minutos no ombro do cara e te manda uma fotinho assim. Como é que você avalia isso? Então, aí que você clinicamente vai examinar a pessoa, não tem, você leva todos esses aspectos. Médico dependente, eu não tenho informação. O exame clínico não me dá isso. E eu não tenho como mensurar outras coisas, a gente acaba concluindo só no exame físico. Legal, cara, eu tô adorando aqui, viu, Jonas? Tô aprendendo pra caramba já, cara, em relação aos exames aí, alguns detalhezinhos aí que às vezes passa despercebido. Galera, tá curtindo? Tá interessante? Jonas tá sendo bem didático, eu acho, né? Pessoal, Mas ao final, aliás, no decorrer aqui, podem fazer perguntas, tá bom? exatamente. Ficando dúvida, porque eu interajo com o Jonas em relação a essas perguntas aqui e a gente vai esclarecendo todas as dúvidas, tá? Então, Jonas, deixa eu entender uma coisa. O ultrassom, por exemplo, para questões de tendão, que acho que é muito comum, né? Você falou aí, por exemplo, da questão do joelho, questão do ombro, essa parte de tendão e tal. Como é que a ortopedia vê isso? Então, não vê de uma forma tão, como um exame tão importante, é isso? Por exemplo, problemas de tendão, seria mais interessante o quê? É como eu falei, sempre para a perícia, o importante é a funcionalidade. Uhum. Né? Então eu vou ver funcionalidade e eu vou me reportar os exames para ver se tem aquela lógica clínica que eu sempre falo. O ultrassom pode ser válido se o meu encadeamento clínico é lógico. Uhum. Mas, via de regra, o ultrassom tem muito índice de falha. Você acha lesão, você vê lesões de partes moles, de tendões, como você está falando, em pacientes totalmente assintomáticos, né? Então, o ultrassom, para a gente, às vezes, eu vou lá, chamo o ultrassom que eu vi lá atrás para fixar a minha incapacidade, obviamente. Mas eu tenho um exame clínico positivo. Sem sombra de dúvida, ele é válido? É. Tem restrição? Tem. E por que ele é válido? Porque ele é barato também, é fácil de conseguir. Então, é barato, só que ele não substitui algumas coisas. Então, muitas vezes, a gente vai
pontuar no laudo e dizer que o ultrassom tem falha, que apesar de, clinicamente, não sei o quê. Quem vê muito bem, é a ressonância magnética. Que a gente sabe que tem um alto custo, que é mais difícil de conseguir, porque a técnica como ela é feita, e ela não é radioativa, na verdade, você está entrando grosseiramente falando, você está entrando dentro de um ímã, né? A ressonância é um grande ímã. Tanto é que assim, você não pode estar com metal nenhum. Por quê? Com esse vai criar um campo magnético grande. Tudo que for água no seu corpo, onde tiver água, vai começar a vibrar os espinhos. Pão que tem água, não vou entrar em detalhes técnicos, mas assim, tudo que é água vai começar a se agitar. E essa agitação emite um sinal que o computador da máquina reconhece. Onde tem mais água? No músculo ou no osso? No músculo, né? No músculo. Nas partes moles. Aí ele vai me mostrar com aquela clareza, com aquela definição, que chega a ser quase que como se estivesse fazendo uma necrópsia. Eu abrindo uma pessoa e olhando. Legal. Tamanha a coisa, né? Ela me dá muita informação e informação fidedigna. Uhum. É aquela que é assim, e eles me mandam o filme inteiro. O que o radiologista viu, eu também vi. Então não adianta o radiologista colocar assim, não tem nada e eu vejo uma hérnia. Entendi. A grande maioria dos peritos fazem uma análise muito bem feita desses exames. São capazes de apurar exames. Ele é uma foto muito fiel da situação. Muito fiel do quadro que está acontecendo. Bacana. E aí sim eu posso... Para osso também ou só partes moles? Também para osso. Ele é melhor que o raio-x, por exemplo, para osso ou não? Aí a gente não tem que falar em melhor ou pior. Tá. Nós temos que falar em indicações. Uhum. Entendeu? Eu até citei, eu acho que alguma live aqui, que outro dia eu estava no hospital, no ambulatório, eu faço ambulatório de quadril, estava fazendo um ambulatório de quadril com os residentes, e chegou um senhor que está aguardando para ser operado. Ele está aguardando para ser operado, fazer uma prótese de quadril. E ele falou assim, doutor, a advogada pediu que o senhor fizesse um laudo melhor, colocasse o CID bom e que o senhor pedisse uma ressonância. Porque o raio-x só não vai dar certo. Aí eu falei, olha, eu fiquei lá meia hora me degladiando para explicar para ele que... Isso que é um paciente antigo meu, me conhece, não é aquele primeiro... Então, assim, olha, eu vou explicar para ele que, olha, o que o senhor tem é totalmente visível no raio-x, estava destruída a articulação. Para a gente usar uma prótese, tem que estar destruído, não tem mais o que fazer. É o último estágio cirúrgico do tratamento. Então, eu falei, nada vai agregar, além de você ter um custo para o governo desnecessário, um tempo que você vai perder, e nada vai agregar. Só o raio-x. Já era suficiente. Não precisava gastar mais. Eu falei, agora, CID bom, não existe CID bom. CID é o que o senhor tem. E ele é bom porque assim, o que o senhor tem é incapacitante, independentemente do CID. Uhum. Independentemente do CID. Foi aí que a gente pegou e falou, olha, da próxima vez, peça para a doutora, por favor, fazer um pedido a ela, escrever para mim por que ela quer, mas assinar, que isso é elegante, né? Mostrar. E eu falei, eu estou à disposição, se ela quiser falar comigo, eu converso com ela aqui, por que eu não vou pedir? Não tem sentido. Então, é legal, não tem um melhor melhor que o outro. Precisa ser bem indicado. Mas eu tenho que ter um pensamento, uma regra dentro do meu escritório. A ressonância, via de regra, ela consegue me trazer mais informações, tanto de partes moles quanto óssea, do que outros exames. Só que é um custo desnecessário para o autor, é uma perda de tempo, é uma série de coisas.
É um exame excelente, mas nem sempre, então, indicado aí, né? Depende Abso realmente do... não tem aquela indicação absoluta, né? Como a Aham, gente fala. Então, legal. assim, mas via de regra é um exame que nos traz informações muito mais fidedignas do que outros. Eu estou falando via Legal. de regra. Então, assim, óbvio que a indicação é. O que te motiva a pedir certos exames é exatamente que tipo de patologia, mas grosseiramente, raio-x, tomografia, eu estou pensando numa coisa óssea. Tendão, músculo, que eu estou falando grosseiramente aí, eu vou pensar em fazer ou um ultrassom se eu não tiver acesso, mas a ressonância é o padrão ouro. Jonas, ó, eu recebi uma mensagem aqui no Ah, uma direct. dica agora vale ouro essa, hein? Manda aí, manda aí. Vamos anotar, vamos Raio-x de anotar. joelho. Legal. Raio-x de joelhos, porque muita gente tem problema de joelho. E Uhum, normalmente são raio-x. Normalmente é o quê? Vamos lá. É artrose, uhum. é lesão de menisco, lesão de ligamento, condropatia. São os quatro grandes problemas do joelho. As artroses, raio-x. Ligamento, menisco, ressonância. E a condropatia, ressonância. Mas como a gente estava falando de raio-x, que é o primeiro exame, raio-x de joelho, a dica é sempre pedir para o médico que o faça de pé. Imagina o Cara, seguinte, o osso, você tem o osso do fêmur e o osso da tíbia. Isso aqui é o joelho, né? E no meio tem lá os meniscos, a cartilagem. Quando você faz um raio-x deitado, isso que eu falei aí, menisco, a cartilagem, eles são um amortecedor. Quando você sobe no seu carro não abaixa pelo seu uhum, peso. É uhum. isso que eu preciso ver. Às vezes um raio-x deitado me mostra uma artrose leve. Um Hum. raio-x de pé me mostra uma artrose muito mais avançada. Cara, não, galera, é sério. É sério. Anotaram? Cara, isso. Olha aí, a doutora Amanda colocou dica de milhões, verdade, viu? Verdade. Gente, é sério. Cara, sensacional. Vocês não têm noção como isso é importante para Isso não, advocacia. e você vê que não muda nada para o paciente, para o periciando, para o cliente aí no seu caso, nem para o técnico que vai fazer raio-x, o custo é o mesmo, o tempo que vai se perder. É a única coisa mudar a posição. Cara, que legal. Acabou. Não, e você destacou a importância de cada exame para cada tipo de patologia específica em relação ao joelho. Exatamente. Então, você falou de menisco e ligamento, ressonância Condropatias também, que é condromalácia lá, também liga, também também. ressonância. Artroses, os Artrose e raio-x. desgastes, raio-x. E de Cara, preferencialmente, nos outros você vai fazer raio-x? Pode fazer. Sempre de pé. cara, Sempre de pé. Denis, doutora Bianca, da Advocacia Schettini, vocês pegaram essa dica aí, né? Gente, Anota aí. sensacional. Sensacional. Bacana, Jonas, bacana. Ó, eu vou. Tem uma. Ó, estão dizendo aqui, ó, bom dia a todos, dica maravilhosa. Poxa, eu também gostei bastante, viu, do Cineia. Bem legal mesmo. Jonas, me fizeram uma pergunta aqui, e aí eu vou responder. Ó, no caso de câncer, se negada a prorrogação, o que pode ser alegado? E aí a pessoa me pergunta aqui, para recorrer da perícia, é necessário ter advogado? Ah, bom, a gente não é exatamente do exame, mas para eu não deixar a pergunta, então, é, 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 escapar aqui, em relação à questão do câncer, né, e o que deve ser alegado, a alegação ela deve estar muito ligada à repercussão dessa doença na execução da atividade. Então, se qualquer tipo de alegação que você for fazer, se você quiser trabalhar bem tecnicamente mesmo, conseguir ter mais resultado, o ideal é você focar como que esse câncer está repercutindo na vida da pessoa. Veja, é muito simples, você não precisa nem ser um médico especialista. É só observar assim, ó. A pessoa ela tem um câncer. Como que isso está repercutindo na atividade dela? Por qual motivo que ela não consegue sair da casa dela e ir no trabalho e executar a atividade? Esse é o ponto de alegação. Se você alegar isso daí, quando o Jonas, por exemplo, for avaliar lá, ele vai entender essa informação e é isso que ele vai buscar no exame clínico.
tá? E em relação à necessidade de você ter um advogado, não, você não é obrigado a ter um advogado, né? Você pode recorrer tanto administrativamente quanto direto no juizado especial federal. A grande questão é que você, no juizado, por exemplo, você tem uma oportunidade. E o fato de você ter um advogado, sobretudo especialista, vai fazer com que a sua defesa ela seja tecnicamente melhor elaborada. Então, esse é o diferencial. Então, a sua tomada de decisão deve ser o seguinte: eu me sinto seguro para fazer a minha defesa? Legal, você pode ir lá e fazer, não tem problema nenhum. Poxa, eu não me sinto seguro e eu quero ter certeza de que ela vai ser feita de uma forma extremamente técnica. Aí é interessante você procurar um advogado especialista para te auxiliar aí. Em relação à parte do que eu falei em relação ao câncer, Jonas, e a repercussão, é exatamente isso, correto? Se disser isso e chegar para você, esse é o ponto que você vai avaliar lá, correto? Eu vou só completar a informação, é que não é só a repercussão. Quando eu falar, primeiro, que tipo de câncer que eu estou falando? Uhum. Um câncer de pele, entendeu? Primeiro, o tipo do câncer. Segundo, foi perfeito a sua consideração quanto à repercussão sobre a doença, sobre as necessidades dele para executar a atividade. E aí, lembrando que tem todos aqueles critérios, que não é só a execução, é de chegar ao trabalho, voltar do trabalho. Outra coisa, e não é só a doença, é o tratamento da doença. Às vezes o cara está em vigência de quimioterapia, radioterapia, principalmente a quimioterapia, todos sabem que ela traz efeitos, na grande maioria das vezes, são efeitos com bastante significativos. Então, só pelo tratamento do câncer, por vezes, só isso já está incapacitado. E um aspecto que todo mundo, os advogados esquecem de contextualizar, é o quê? A parte psicológica do indivíduo. Tem gente que tem uma resiliência grande e vai matando no peito, entendeu? Outros já não. Funciona o efeito avestruz, né? Enfia a cabeça no buraco e deixa aí. E tudo isso o advogado tem que evocar. Tem que trazer para a gente informações, relatórios, mas relatórios não cacide, como eu já falei, mostrando a repercussão da doença, a funcionalidade, os efeitos psicológicos, psiquiátricos. Aí você vê que você monta uma estrutura que dificilmente o médico perito não vai olhar para o lado certo, porque ele está, olha, as informações estão tudo aqui. Realmente é um câncer de mama, como você citou, acho que a Aline, é um câncer de mama. Isso. O câncer de mama, ele é uma coisa, depende que estágio que está, qual o tratamento instituído, mas é justamente isso que você falou, que a gente acabou de falar. É essa lógica toda que você tem que tentar montar na apresentação de alguma consideração. Legal. Linkando então, Jonas, essa pergunta com o tema da conversa de hoje, que são a relevância dos exames. Antes, tem uma pergunta aqui, se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada sim, tá bom? Então, aproveitem depois para compartilhar com os amigos aí, porque realmente quanta informação interessante aqui, viu? Quanta informação interessante, gente. Vamos compartilhar. Jonas, em relação a essa questão do câncer, então veja, como a gente está falando de exame, existe algum exame específico para perícia, para você fazer essa avaliação de incapacidade em relação ao câncer, ou seria correto a gente entender, no caso de câncer, de que esse contexto, tipo de tratamento, é muito mais importante do que, por exemplo, um exame específico? Eu acho que o câncer ele vai ser identificado com exame fácil, mas o ponto dele, eu acho que vai ser muito mais relevante para a perícia o tratamento e o ponto do tratamento. Seria isso? Exatamente. Os exames aí vão agregar o quê? Que vai estar ao encontro da repercussão da doença, que é o quê? Se é um tumor que está localizado, um tumor que já está metastático. Mas isso aí, o tratamento já, implicitamente, ele já me define isso. Já diz. Né? Apesar que muitas vezes o cara não é o caso, por exemplo, vamos pegar um câncer de mama com metástase óssea. Uhum. Eu olho diferente para aquele indivíduo que só tem um câncer localizado. Ou um câncer
de mama com metástase cerebral. É outro tipo de abordagem, é outro tipo de exame físico. Mas, em linhas gerais, isso que a gente falou é o que mais importa. O exame é só para comprovar a existência do tumor. Então, quer seja um anátomo patológico, alguma coisa que comprove a patologia primeiro, e a Uhum. repercussão. A repercussão pode ser contextualizada em relatório, ou seja, se ela é uma doença localizada ou já está extra mama, né? Fora da mama. Aí isso aí já basta. Não tem um exame específico para eu avaliar incapacidade. Os exames que vão ser pedidos pelo médico é para estadiamento da doença. Uhum. Para saber em que estágio está e qual tratamento vai ser instituído e prognóstico daquilo. Mas, grosseiramente, o que a gente falou até agora, esse pensamento aí de funcionalidade, isso que é das barreiras da CIF também já incluem aí, a, a repercussão psicológica, que tratamento que está instituído, porque ele por si só também é capaz de gerar algum grau de incapacidade. Então, basicamente, você pensar no câncer dessa forma, genericamente, você, na grande maioria das vezes, vai ter um caminho certo de orientação do seu pensamento na hora de formular, quer seja inicial, quer seja uma contestação e quer seja quesitos. Legal. Porque com a informação que eu dei, que você passou aí, você já orientou aonde que o advogado tem que buscar informação para quesitar. E parar de quesitar coisa indevida. Uhum. Que não vai trazer nenhum tipo de informação adicional que realmente implique apontar, trazer à tona o mérito da discussão. Que legal, que legal. Fizeram uma pergunta aqui, Jonas, em relação ao câncer de tireoide, se é verdade que a ressonância com contraste piora. Mito ou verdade, Jonas? Sabe alguma coisa nesse sentido? Eu não entendi a pergunta. Pior o quê? Eu imagino que piora Eu o agora agora estado. que estou fazendo direito, para mim tudo depende, né? Foi a primeira palavra que eu aprendi, depende. E para quem Eu estava imagino na se live piora o quadro do passada, câncer, né? Se evolui o câncer, acho que por conta de fazer uma ressonância com na contraste. verdade, Apenas o assim, fato de. a ressonância contrastada, ela tem indicação, né? Porque ela me mostra como está a atividade metabólica daquela coisa. Uhum. Porque o contraste paramagnético que a gente coloca, que não é o contraste diferentemente do contraste da ressonância, são outros, são contrastes diferentes, né? Então a gente fala, eu não posso tomar contraste. Não, mas que contraste? Tem N tipos de contraste. Então, assim, o da ressonância, a gente precisa dele, muitas vezes, para informar como é que aquele tumor está trabalhando. Então, se é uma atividade muito rápida, vai ter maior concentração de isótopo ali paramagnético que a gente vai conseguir poder mensurar melhor. Então, assim, na verdade, não é que piora ou melhora. Se tiver que fazer, tem indicação e tem que fazer. Entendeu? Não tem Legal, como. Não tem como. legal, bacana, bacana. Perguntar para você então de um outro exame aqui, Jonas. Na verdade, Ah, a densitometria óssea e a cintilografia óssea são outros dois exames que me pontuaram aqui para te questionar. Qual a relevância desses documentos aí para você, Jonas? E em que casos geralmente eles são relevantes? então, por exemplo, a cintilografia, nesse caso do câncer de mama, é um exame bem indicado. Por quê? Uhum, Ele vai fazer um screening e vai poder me dizer se esse tumor está tendo um aspecto mais agressivo, que já está extra mama. Então, mas por ela só, se você fizer uma cistografia óssea em você, vai aparecer assim, tem aspectos sugestivos degenerativos do joelho. Eu vou olhar em funcionalidade. Então, é um exame que pouco nos agrega do ponto de vista da incapacidade. a cintilografia. A cintilografia. O outro que você falou era Densitometria óssea. densitometria óssea. Densitometria óssea é quase, para a perícia médica, não serve para absolutamente nada. Porque, assim, uma osteoporose
uma osteoporose, muitas vezes o raio-x nem mostra. Uma osteoporose avançada, que é aquele caso que pode te levar a, sim, ter colapsamento de vértebra, fratura vertebrais por mera insuficiência óssea. O que acontece com a velhinha? Se vocês embarem na vovó, a vovó era mais... Ela não fala assim, ai, Danilo, eu tô menor, eu tô encolhendo. Não é isso? Uhum. Eles encolhem por isso, porque, primeiro, os discos degeneram, diminui o tamanho também, mas também por fratura, eles começam a curvar. O osso não suporta mais o peso de fraqueza, ele começa a afundar. E isso traz incapacidade muitas vezes. Dá dor, dor incapacitante. Então, isso eu consigo ver no raio-x só. Então, a densitometria, via de regra, também não me agrega em nada. Não me agrega em nada. E a maioria dos exames de densitometria que nós recepcionamos lá no juizado são assim, osteopenia. Osteopenia é um estágio que nem é osteoporose nem é normal. Nós estamos ali no meio termo e não sei absolutamente nada. Me lembra uma vez, Jonas, de ter atendido uma senhora que tinha tido uma perícia negada, e não me lembro agora a atividade dela, seria até relevante, mas não sei. Tinha um exame dela e eu acho que era densitometria mesmo. E ele acompanhado também de um laudo que dizia que ela tinha risco de fratura, né? Acho que o osso, a estrutura óssea dela já estava bem enfraquecida e ela tinha um grande risco de fratura. E eu não me Exatamente. recordo agora realmente como é que terminou esse processo, mas eu me O lembro da problema, história inicial. eu já até sei porque eu já peguei casos assim, Uhum. né? Com risco de fratura e o advogado tentando ir por esse caminho, né? Mas o risco de fratura vai ter no trabalho, vai ter em casa. Então, assim, não tem como a gente inferir que ela vai ficar em casa, porque não é a fratura de queda, é o risco de fratura espontânea, né? Fraturar espontaneamente. É lógico que se ela cair, ela vai quebrar também, mas ela pode cair em casa, ela pode cair no ônibus, ela pode cair onde ela for, né? E só isso não me diz nada. Ela tem um risco, sim, como você tem risco de morrer daqui a pouco, Danilo, eu também tenho. Uhum. Isso só não é pouco para mim. Isso não interfere na avaliação pericial de uma análise para eu definir critérios técnicos de incapacidade. O que eu posso falar é, realmente tem o risco, mas isso não implica em ter que cessar a atividade laboral. Agora, se a atividade demandar uma carga Aí muito sim, forte uma na coisa estrutura óssea, muito intensa que pode interferir nessa dinâmica, aí sim, mas via de regra é ao contrário. Se uhum, eu tiver, como eu falei, é sempre uma análise contextualizada de tudo. Se uhum. eu tiver sim uma coisa que se faz uma ligação direta, óbvio que eu vou considerar isso. Mas normalmente esse tipo de quadro não vai aparecer no estivador, por exemplo. Entendeu? Legal, É, legal. normalmente, é, normalmente são senhorinhas, né? Ou mulheres pós-menopausa precoce, alguma coisa assim, que evoluem e normalmente elas não têm uma atividade, porque o homem não tem quase osteoporose. Normalmente são mulheres, porque tem relação com a atividade hormonal delas. Entendi, entendi. Pelo E menos esse caso isso que eu a atendi era uma gente, mulher mesmo. pelo menos isso a gente tá um pouquinho melhor que as mulheres. Porque elas dão um baile na gente, então, pelo menos nisso a Em quase gente. tudo, né? Vamos pelo Exatamente. menos ter alguma vantagem. Jonas, Alguma vantagem. eu veio uma pergunta aqui. Antes dessa pergunta, deixa eu deixar ela guardada aqui, só para já te perguntar dela. Eu meio que esgotei os exames que eu ia perguntar, que me mandaram aqui, mas eu queria te perguntar de um que na advocacia a gente tem a informação de que não existe um exame específico que o identifica, né? E geralmente vocês fazem isso realmente por, acho que é pontos gatilhos, se não me engano, que é a fibromialgia. Como que é essa avaliação, Jonas? Porque assim, realmente não tem nenhum exame, né, que demonstra aí claramente o quadro de fibromialgia, um exame de imagem. Como que isso é avaliado aí na perícia? Você me colocou agora numa situação
Porque, assim, Esse, fibromialgia... esse é o problema da gente não combinar. primeiro que a fibromialgia é uma coisa que muitos peritos menosprezam a fibromialgia. Uhum. Isso estou falando grosseiramente, não só dentro do juizado, mas de maneira de vários congressos a gente vê como é que a colocação é. Na verdade, assim, é muito polarizado. Tem gente que valoriza muito e tem gente que valoriza nada. Então, eu acho que a análise tem que ser muito bem feita. Tem os famosos tender points, né? Que é um exame que... alguns pontos de gatilho que você vai lá e aperta e você vê se tem determinados... A partir de determinado número de pontos positivos, você chega a uma conclusão. Se aquele paciente é portador de fibromialgia. É uma suspeita é um dos critérios diagnósticos. Eu estou falando de diagnóstico, não estou falando de incapacidade. Uhum. Então, os tender points vão me orientar no sentido de diagnóstico. Vai me levar também a pensar a parte psicológica, porque tem muita relação uma coisa com a outra, e a história clínica também. Quando você vai avaliar, eu te volto a pergunta. Eu estou examinando um cliente seu. Uhum. Aí, o senhor tem fibromialgia? Tenho. Aí eu falo assim, dói aqui? O que ela vai falar? Dói. Dói. E aqui? Dói também. Aqui? Dói. É no Entendeu? Então, corpo inteiro. primeiro, aí o que acontece? Esse é o problema. E é isso que vocês precisam orientar os clientes. Porque eu vou fazer testes em locais que são tender points e outros que não são. Uhum. Aí Esse é o você maior erro, imagina, né? eu faço em Da- todos. dos E aí? periciantes. E aí? Se eu não tenho um exame que me dá uma história meio confusa, não porque ou com o objetivo de te ludibriar, nada disso. O paciente às vezes não consegue, está num momento difícil ali na hora da perícia, que é um momento estressante para eles, né? Ali muitas vezes está definindo uma coisa muito importante na vida deles. Então, a gente tem tudo isso. Só que eu preciso coletar uma informação. Então, aquilo que você já falou que você orienta, vai lá e fala realmente o que você está sentindo, sem aumentar e sem diminuir. Se você tem dificuldade, leve escrito. Uhum. Olha, eu tenho que falar isso pro doutor, eu tenho que falar isso aqui. Ninguém vai ficar bravo com isso. Ninguém vai criar um... Isso aí ajuda muito o próprio Uhum. indivíduo. O próprio indivíduo, Otimiza. enquanto tem que ver que assim, sabe a coisa que me dá mais prazer, Danilo? Isso Uhum. aí alguém pode achar que é brincadeira, mas não é, porque assim, primeiro que eu não sou funcionário do INSS, nada, eu tô ali para dizer o que é, eu tenho minha consciência e meu travesseiro. Então, assim, a coisa que me dá mais prazer é eu reverter uma coisa que foi mal avaliada no INSS. Então, assim, essa ideia do perito ser o carrasco tem que acabar. Né? Não é essa. Médico, não pensa que o médico gosta de negar. Nós temos uma formação humana, social muito grande, né? Então, assim, é isso que é importante. Assim, principalmente agora na fibromialgia, esses dados são importantes. Porque se ele começar a dói, o que o perito faz? Dói tudo. Não tem exame que comprova. O cara vai falar que ele não tem critério técnico objetivo para dizer se tem ou não a doença, muitas vezes, ou a incapacidade. Cara, ó, o bicho tá pegando na live. A galera tá gostando, Jonas. Estou recebendo perguntas aqui no privado e também com o pessoal aqui. Bom, em relação à fibromialgia, então, o exame mesmo, não existe um exame que eu possa pedir para o cliente. Na verdade, É esse exame clínico. ele é feito na própria perícia, através desses tender points, né? Que você vai identificar o diagnóstico. Mas o que vai te dizer Exatamente. realmente a questão da incapacidade é todo esse contexto aí, né? E Aí o um mais relatório. importante é ele ser claro, né? Ser claro para que o Exatamente. tender Aí, exame seja aí fiel. o Danilo, aí um relatório bem estruturado, dizendo o histórico da doença, o que foi feito tratamento, qual que é como a repercussão, isso aí é fundamental.
Legal. Que eu preciso... são coisas muito subjetivas que eu vou coletando para trazer o máximo de objetividade possível para aquilo, né? Legal. Legal. Ó, vamos tentar responder algumas perguntas aqui, Jonas. Então, Mônica perguntou: meu esposo fez uma cirurgia na coluna L5, ele é novo e sente muitas dores e tem muitas limitações. Foi negado incapacidade. Se ele fizer qualquer movimento diferente, fica travado. O que fazer? Bom, vou falar da minha parte, Mônica, o que eu entendo aí, né? Bom, tendo que recorrer disso, tomada a decisão de recorrer, bom, eu preciso me insurgir contra essa decisão. Para mim, o caminho, então, seria judicial, se foi negado, administrativo, eu entraria com um processo judicial, instrumentalizaria esse processo com tudo que eu tenho ali que demonstra essa limitação, porque o que você está dizendo ele sente muitas dores e limitação. Então, os exames que demonstram claramente essa limitação, para mim, eles seriam importantes. Eu focaria nesses exames aí, para deixar muito claro o tipo de limitação que ele tem. E eu precisaria também, quando eu fosse orientar ele, por exemplo, para a perícia, destacar como que a atividade dele é desenvolvida e em qual ponto ele precisa fazer esse movimento que ele não consegue fazer. Então, por exemplo, você falou que ele fez o exame na L5, e imaginemos que ele tem que fazer um movimento de abaixar, que é característico da atividade dele, e eventualmente essa é a limitação dele. Eu mostraria exames nesse ponto, destacaria isso para que ele, na perícia, tentasse demonstrar isso para o perito, e eu também formularia quesitos para provocar a perícia a avaliação desse ponto. Essa é a forma como eu trabalharia esse caso, tá bom? Faz sentido, Jonas? Perfeito, perfeito. A Isso única mesmo, coisa né? que eu também falaria eu pediria para o médico assistente, né, o que está cuidando do paciente, que desse informações, aqueles relatórios de funcionalidade, de Legal. limitação. Exatamente isso. Ô, Danilo, tem uma outra pergunta aí que eu acho que você pode responder, que é exatamente o que você falou aí. Que é da. Deixa eu ver aqui o nome dela. Eu não consigo ver direito aqui, peraí. Da Ok. Sabrina. Vê Tá aí. bem. Vamos ver. Olá, bom dia. Um relatório médico informando que a pessoa tem sequelas e voltei aqui. Voltei. Voltou. Um relatório médico informando que a pessoa tem sequelas irreversíveis. Poderá ajudar? O relatório médico exclusivamente não. Né? Se há uma sequela irreversível, a gente está dizendo, acho que, de uma parte da estrutura do corpo que está gravemente lesionada ao ponto de não voltar ao status quo, né? O status anterior. Eu acho que o exame me parece que seria mais relevante do que o relatório. O relatório é a impressão do médico sobre o que ele está identificando, né? E como a gente está falando de perícia e quem eu tenho que convencer é o Jonas, por exemplo, eu tentaria convencer ele mais demonstrando talvez exames, né? Então, se eu quiser demonstrar uma sequela irreversível, eu precisaria entender qual é a finalidade do caso, né? Se é, por exemplo, um auxílio acidente, ou realmente eu estou pedindo um auxílio doença, ou uma aposentadoria por invalidez, enfim. Mas especificamente em relação à irreversibilidade da sequela, me parece que o exame seria muito melhor aí. Você concorda, Jonas? Discorda? Eu acho que, nesse caso, primeira coisa, que tipo de sequela? Que tipo de sequela, né? E qual que é essa sequela, quais são as repercussões? Isso se faz tanto através de exame quanto através de relatórios médicos trazendo a informação do tipo de sequela. E isso aí tem que ir ao encontro do que eu vou ver na perícia médica. Porque não é incomum você ver a sequela irreversível. Você vai ver primeiro, não é sequela. Primeiro que sequela irreversível já está, o termo está errado. Se é sequela, já é irreversível. Não Uhum. existe sequela reversível. Verdade. Então começa por aí. Então, essas coisas que, muitas vezes, esses detalhes que se confundem e podem, por vezes, atrapalhar na análise final. Mas, Uhum. basicamente, é o quê? Aonde é a sequela e qual é a repercussão dessa sequela ao longo do... se for uma pista trabalhista,
no contexto geral, é o suficiente. O exame que corrobora tudo isso, né? Tanto o exame clínico quanto o exame de imagem. O exame clínico é muito mais importante Uhum. para avaliar sequela do que um exame de imagem, por exemplo. Perfeito, perfeito, Entendeu? perfeito. Ó, do Ciné tá perguntando aqui, cheguei atrasado e não sei se já foi falado do tema, soldador com cirurgia por síndrome do manguito rotador bilateral com perda de forças. O que alegar em recurso? Eu sempre vou focar na repercussão mesmo, né? O meu pensamento ele está voltado muito para a repercussão, né? Então a necessidade dessa força na execução da atividade e a complementação, eventualmente com essa documentação, que justifica o porquê dessa perda de força, né? Então acho que esse seria, do meu ponto de vista, aí, o caminho. O que você tem a Ô, dizer, João? Danilo, é muito comum, e isso traz um problema para a gente, que é quando se fala em perda de força. Uhum, Como é que se avalia a perda de força? Né? Como é que você... Ah, mas eu sinto que eu tenho. Tá bom, se você tem perda de força, para gerar uma incapacidade, certamente eu vou buscar coisas objetivas, por exemplo, atrofia muscular, uhum. uma diminuição de diâmetro muscular. Então eu vou comparar do braço esquerdo com o direito. Ah, se eu sou destro, eu sei que o direito vai ser um pouco mais hipertrofiado em relação ao Cara, olha que esquerdo. dica legal. Pela própria lateralidade do indivíduo, né? Agora, quando eu vejo que isso é muito discrepante, aí sim isso me atenta, ó. Pô, esse cara com uma diminuição de volume muscular relevante, é óbvio que ele tem perda de força, porque as Um forças têm uma grande classe. indicativo, um grande indicativo, então, é essa perda de músculo na região que se alega Exatamente, exatamente. obter. E aí, perda de força para realizar o quê? Uhum, Se você for pegar a escala lá de grau de força, que vai de 1 a 5, né? 5 é o normal e 1 é nada, é zero, né? Ou é totalmente sem nada de força. Quando você vai pegar essa escala, você tem que fazer a correlação. Qual que é a força que o Danilo tem que ter para executar o trabalho do advogado? Ele não é estivador, né? Ele não trabalha contra a gravidade, ele pode estar ali digitando. Então, assim, você consegue mensurar tudo isso. Você fazer uma análise mais profunda para discutir isso, porque é muito comum os advogados atribuir como é que está a força muscular, entendeu? Eu lá, se eu dou a mão, imagina a situação, aquele cliente lá da fibromialgia, aí eu pego e falo assim, dá a mão aqui para mim, aperta a minha mão, ela vai apertar com força? não. Não vai. Ou se ela está falando do braço direito, ela não vai apertar. Só que ao mesmo tempo eu não vejo ela contraindo o músculo. Uhum. Jonas, agora, não sei se foi Eu tô você ou eu que tá... aqui. Eu não sei. Então, eu estava falando. Você não tem Aí eu peço para ela contrair o músculo, para apertar minha mão. Ela fala que não consegue, mas eu não vi ela contraindo o músculo. Uhum. Então, isso é meio. E tudo isso aí na hora, a gente consegue avaliar para ver se realmente existe uma coisa objetiva ou não. Não é, ele tem uma perda de força. Não, eu tenho que demonstrar que realmente existem sinais que me levam a ter perda de força. Para eu não deixar, então, o perito deixar de observar esse ponto que talvez para mim fosse relevante. Então, veja, eu quero mostrar para o perito que há uma perda de força no caso do meu cliente. Um quesito relevante seria, por exemplo, eu associar um exame que demonstra, por exemplo, uma perda muscular ou pedir para que ele avalie eventualmente o membro que eu quero que ele avalie, diga, há Exatamente. indicativo de perda muscular e se sim,
isso seria indicativo de perda de força, por exemplo? Algo nesse Sim. sentido. E aí eu ou vou ao associar isso contrário, talvez com a atividade que exige força, por exemplo, naquele movimento. exatamente. Ou ao contrário. O senhor concorda que existe força muscular, perda de força muscular? Se não, quais os critérios técnicos que você se fundamentou? Perfeito. Porque aí, Perfeito. é o que eu falei, a nossa ideia aqui é deixar o empirismo, é Uhum. tirar a coisa opinativa e virar uma coisa técnica. É Legal. exatamente isso. Maravilha, maravilha. Bom, antes de encerrar aqui, Jonas, e só para concluir aqui, então, a pergunta da Sabrina, ela diz que é uma questão de uma aposentadoria, então acho que ela explica aqui que é uma aposentadoria, né? O caso anterior, acho que da sequela, foi ela que perguntou da sequela? Ou não? Foi ela, foi ela. Né? Isso, então no caso da sequela, pensando em aposentadoria, não é apenas sequela que vai dar o indício de aposentadoria. Então imaginemos que sim, o caso dela tem uma sequela bom, como o Jonas disse, por óbvio, é irreversível, né? Ainda que isso esteja comprovado, não é suficiente para você pensar em aposentadoria, porque a aposentadoria eu preciso contextualizar tudo, né? Por exemplo, a possibilidade de reabilitação dessa pessoa. Então, muito embora ela talvez não consiga nunca mais desenvolver a atividade habitual dela, um segundo passo que você precisa enfrentar é se existe a possibilidade dela ser readaptada para uma outra atividade. Então, a perícia sempre vai observar isso. Então, imaginemos que o Jonas lá na perícia identifica, ó, essa pessoa, ela realmente tem uma sequela. Ela nunca mais, por conta dessa sequela, conseguirá desenvolver a atividade dela. Ele por força de lei, o que a lei dispõe, e aí, por conta disso, ele é obrigado a avaliar a possibilidade de readequar essa pessoa para uma outra atividade. Então, se for possível readequar para uma outra atividade, o sistema impõe essa condição. Então, ele precisa avaliar e indicar, ó, ela não pode fazer mais essa atividade, mas há possibilidade de desenvolver outras. Então, você precisa, no seu caso, superar esse ponto. Tá bom? Você disse também que acho que a mãe perdeu o movimento, parte do movimento do pé. O pé dela incha muito e não pode fazer esforço. Foi uma fratura bimaleolar. Maleolar, isso. É de uma fratura do tornozelo. Tá. Aí, Tem que é o estar que eu tô falando. contextualizado, Aí né? tem, é o que você falou, né? Tem que contextualizar o que, quanto que é essa perda de movimento, né? Qual o tipo de função que ela exerce, se é que ela trabalha ou se ela é só trabalho em casa mesmo, né? É do lar. Tudo isso tem que ser considerado. E é até legal, esse caso aqui me chamou a atenção, uma coisa que a gente podia discutir um dia, Danilo, seria o anexo 3, Bacana. que é uma coisa que vocês exploram muito mal, de maneira Interessante. geral. Pelo menos nas perícias que eu pego. Então, assim, é uma coisa que pode ser trabalhado muito melhor, porque assim é uma coisa muito mal feita. Então, tem alguns aspectos que você pode contextualizar ali bem para você se fundamentar na sua perícia. Né? Então, é uma coisa que pode ser discutida. Vou agendar então para a gente poder bater um papo e falar um pouco sobre isso também. Maravilha. Bom, ainda tem pergunta aqui? Não, deixa eu ver. Tem mais uma, acho. Peça em torno de 100 quilos e agora o médico diz... Tá, tô lendo aqui, mas vamos lá. Bela dica, em relação ao soldador, ele manipulava a peça em torno de 100 quilos e agora o médico diz que o esforço de 10 quilos. E também os movimentos repetitivos. Eventualmente um PPP indicando, então, como que é a atividade dele. Isso pode auxiliar um pouco a perícia a compreender mais Muito. profundamente o porquê que ele deve ser afastado, quais são as exigências da atividade dele. Isso talvez seja um pouco mais esclarecedor aí, tá? Então, eventualmente pensa nisso. Se tem essa questão da perda de força, e isso é relevante para o caso, tenta focar nisso, né? Então, por exemplo, na questão da perda muscular, como o Jonas colocou, e também, eventualmente, um PPP, que demonstra claramente como que é desenvolvida a atividade. Tá? Eu acho que aí você teria elementos para poder trabalhar a perícia médica e se eventualmente a perícia médica for desfavorável, você também tem elementos para poder trabalhar direto com o juiz. Porque se você comprovar, por exemplo, a perda de força, né? Então imagina que num quesito a perícia responda que existe sim a perda da capacidade de fazer esforço nesse membro, mas, por exemplo, nega a perícia. Você, com o juiz, tenta associar esses dois pontos. Ó, ficou comprovado perda de força e a atividade exige, por exemplo, esse tipo de movimento. E aí seria talvez uma segunda saída aí. Tá bom, Dulcineia?
Imagina, a gente que agradece aqui a participação. Jonas, você queria comentar alguma coisa final antes de encerrarmos aí? Cara, que live incrível. Eu vou levantar para te parabenizar, cara. Não, de verdade, parabéns. Você tá louco, eu tenho que te bater parabéns de pé aqui, cara. Que é isso? O que é isso? É sério, essa live aqui vai ficar gravada e vai ser curso, hein, Denis? Curso na advocacia Schettini aí, cara. Que incrível. Fica à vontade aí para fazer as considerações finais. Não, Danilo, eu vou fechar aqui a minha fala, né, esse bate-papo, com o que eu sempre falo, né? A gente está aqui não com o objetivo de facilitar de maneira ilícita, vamos colocar entre aspas aí, por ilícito, por favor, com respeito a todos, mas sim tentar melhorar o trabalho de todo mundo. Eu estou aqui me autoajudando, na verdade. Quando vocês me apresentam um processo bem instruído, com poucos quesitos, mas quesitos técnicos, dá prazer de fazer aquilo, fazer a coisa andar bem, tudo é mais fácil, né? Aquela cooperação processual, né? Anda muito melhor, muito melhor. Então, assim, e lembrando que eu falei, é justamente trazer um pouco de autonomia a mais aos advogados que muitos não têm acesso a um assistente técnico que possa fazer isso para eles, né? Dar essas informações que isso aqui que a gente está dando é a pontinha do iceberg, né? A gente não está entrando em detalhes. Tudo isso que eu falei hoje, a gente conversaria até o final do dia sobre o mesmo assunto sem esgotar. Poxa, é É o que eu verdade. falei, a gente está aprendendo diariamente. Eu estou há 15 anos fazendo isso e até hoje eu me sinto não tão preparado como eu acho que muitas vezes eu devia estar mais preparado. É um aprendizado contínuo. É isso que a gente tem que começar a criar. É a busca desse aprendizado contínuo. Cara, é Essa verdade. autonomia que o advogado. O advogado é um cara que se formou, é graduado, é um estudioso por si só. Por que não ganhar essa autonomia? Por que não ganhar essa Cara, autonomia? e eu vou aproveitar aí, então, realmente, para falar de novo do nosso curso, né, Jonas? Poxa, precisamos abrir, cara. Precisamos realmente dar seguimento aí nessa segunda etapa aí, nessa segunda turma, né? Então, os advogados aí que tiverem interesse, entrem lá depois no Instagram do Instituto Periciar. Ainda não está aberto, a gente não tem previsão ainda da data de abertura desse novo curso, mas acho que dá para se inscrever lá, não dá, Jonas? E aí o pessoal acho que vai receber o contato assim que abrir novas inscrições, é isso? Eu acho que no site melhor, pelo site melhor. Pelo site do Instituto Periciar, né? Lá tem a aba e assim, só que a gente não está aberto, né? Porque a gente É. está reformulando algumas coisas de conteúdo, porque as coisas são muito dinâmicas, né? Uhum. E a ideia não é uma coisa. A gente é muito preocupado com as informações, quando vocês participaram também, então a gente é muito preocupado com isso. Então, a gente nem está muito preocupado com volume, turmas pequenas, é uma coisa muito focada realmente para trazer um pouco mais de informação e dar uma certa autonomia maior O aos papo é tão advogados. aproximado que é quase uma mentoria aí, né? Exatamente, porque Não tem pre- aquelas interações ao vivo, né, com a gente para poder tirar dúvida, discutir casos, esse tipo de coisa. Show de bola. Mas Vamos ver se a vamos gente abre seguindo a bola. A esse hora que segundo abrir aí. aí, quem se interessar, por favor, fiquem à Show. vontade. Enquanto isso, já vamos dando algumas palhinhas aqui. Acho que Não, não vai enquanto faltar nada. isso, Acho que depois vai. a gente segue aqui normal, vamos Acho, conversando. acho que não vai Isso é sobrar muito nada pro interessante. curso aí, pô. Não, Pelo ixi, contrário, tem coisa pra caramba, né? Pensa que não, mas tem coisa pra caramba, né? E bem técnico, específico, focado, né? exatamente, Show de bola. exatamente. Jonas, mais uma vez aí, cara, te agradecer pelo tempo disponível e por transmitir tanto conhecimento de uma forma tão clara, tão simples, cara. Realmente fica muito claro aí de perceber como atuar mais tecnicamente no campo médico dentro do direito previdenciário a partir dessas considerações. Então, agradecer aí em nome de todos e agradecer também a galera que participou com a gente, que compartilhou, que chamou os amigos. Essa live vai ficar gravada, então compartilhem depois aí, tá? Com o pessoal, porque realmente tem muito assunto interessante mesmo. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Obrigado, viu, Jonas? Tá, só para finalizar, o meu parabéns aos advogados, como eu já falei, vocês são uns. Só de ser se formado, mas hoje eu estou menos angustiado.
Ontem eu consegui entender um pouco de direito de obrigações. Então, Olha aí, tá tô melhorando, avançando. tô melhorando. Tô Ma- melhorando. Orlando Maravilha. Gomes lá tá me deixando. Show. Ó, o Jonas disse para os colegas advogados aqui que realmente o direito é muito mais difícil que a medicina. O que vocês acham? Comentem depois. A live vai ficar gravada, comentem depois aí. Se vocês acham que a medicina é mais complexa que o direito ou o direito é mais complexo que a medicina. O Jonas está Eu já, fazendo, fez eu já medicina e está dei a minha fazendo direito. resposta. Eu já dei minha resposta. Show de bola, show de bola. Valeu, gente. Obrigado, obrigado Tá pela bom, participação. gente. Obrigado, Jonas. Um abraço. Ótimo dia para Sextou todos. agora. Bom final de semana. Valeu, tchau.